Você está se sentindo perdido na vida? Tenho uma boa e uma má notícia para você. Mas antes, quero te perguntar uma coisa e pensa bem. Qual foi a última vez na sua vida que você sabia exatamente o que você queria? Que você tinha certeza do que você queria? Geralmente a gente só tem essa certeza quando a gente é criança. Porque quando a gente é criança, alguém te pergunta o que você quer ser quando crescer. Aí você tem certeza. Você fala, eu quero ser policial, bombeiro, astronauta ou bailarina. Porque quando a gente é criança, a gente não conhece o mundo, né? Então a gente só vê um lado ali, só uma parte do que a gente quer. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que o mundo é mais complexo do que a gente imaginava. E aí você já não tem mais tanta certeza, porque quando você fala, eu quero ser bombeiro ou quero ser astronauta, você percebe o preço que você vai ter que pagar para isso. Você percebe que tem o lado positivo, mas também tem o lado negativo, né? Porque, por exemplo, se você decide que você quer ser astronauta, por exemplo, quando você é criança, você só se imagina colocando uma roupa, pegando um foguete e ficando no espaço. Mas quando você cresce, você percebe que tem um preço muito alto para pagar, né? Para chegar nesse ponto. E aí você tem que decidir se você está disposto a pagar esse preço, né? O tanto que você vai ter que estudar, das coisas que você vai ter que abrir mão, porque para conseguir isso, né? Para conseguir ser um astronauta, por exemplo, você vai ter que estudar muito, então você vai ter que deixar de lado uma parte da sua vida social, de relacionamento. Como que você conciliaria, por exemplo, construir uma família e ser astronauta, né? Saber que você vai ter que passar muito tempo longe. Então você começa a perceber que toda escolha tem um preço, né? Escolher é abrir mão de alguma coisa, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, para você ser policial, você sabe que você vai estar correndo o risco de não voltar para casa. Então, se você pensa em ter filhos, como que fica isso, né? Você está disposto a ter essa carreira e a correr o risco de não voltar para casa para os seus filhos? Então, responder essa pergunta vai se tornando difícil, né? E geralmente a gente se depara com essa questão pela primeira vez na adolescência, né? Quando você tem que decidir se está terminando a escola, você tem que decidir que carreira você vai seguir, que faculdade você vai fazer, o que você vai fazer. E já é muito difícil. E a boa notícia é que isso acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo, não é só com você. Poucas pessoas têm certeza desde sempre, seguem o caminho desde sempre, conseguem ser felizes e ter sucesso com a escolha que eles fizeram desde sempre. E a má notícia é que isso não passa. Isso geralmente continua acontecendo para sempre, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, eu olhava para os meus pais e parecia que eles sabiam de tudo, sabe? Eles sempre tinham resposta para tudo, eles pareciam ter muita certeza de tudo, eles eram super responsáveis. E aí eu achava que ser adulto era ter certeza de tudo e ser responsável. E hoje que eu tenho 41 anos, né, eu tenho a idade que os meus pais tinham quando eu era adolescente, e eu converso com eles hoje, eu vejo que eles ainda não sabem, sabe? Na época eles não sabiam e eles ainda não sabem. Então é uma coisa que acompanha a gente pela vida toda. Ao longo da minha vida eu consegui dar vários passos na direção que eu queria. Em vários momentos eu cheguei nessa fase de não saber o que eu vou fazer, o que eu sou, o que eu quero ser. E eu pegava, escrevia lá o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu estou disposto a fazer, o que eu não estou disposto a fazer, quais os benefícios, quais os prós e os contras de cada escolha. E algumas vezes eu fiz isso e caminhei nessa escolha, cheguei onde eu queria, só para descobrir que eu ia ter que fazer isso de novo, sabe? Porque para cada passo que você dá, o mundo se abre, um novo mundo se abre para você. E aí de novo você se sente perdido, tá? Mas daqui para onde eu quero ir, sabe? Então isso é uma coisa que acontece sempre e vai acontecer sempre se você não parar de evoluir. Eu acho que a gente só não tem essa sensação se a gente desiste da vida, porque daí tanto faz, né? Eu não tenho mais o que escolher, tanto faz, deixa a vida levar. Eu nem critico quem decide levar a vida assim, eu só não consigo e eu não acho que vale a pena. Porque o mundo é muito grande, tem muitas possibilidades e aí só aceitar o que acontecer, pra mim é uma coisa,
é uma forma de pensar muito pobre, sabe? Muito medíocre, né? O mundo é tão grande, tem tantas possibilidades, né? Hoje eu sei, por exemplo, que se eu quiser, sei lá, ser milionário, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou disposto a pagar o preço, sabe? Se eu quiser ser médico, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou disposto a pagar o preço. Eu já fiz um vídeo falando sobre, para você ter uma vida plena como adulto, você precisa ter 3 pilares, né? 3 bases, assim, né? Que é sua família e amigos, relacionamento e carreira profissional. E eu até tenho uma tatuagem aqui, opa, deixa eu ver se você mostra aqui, essa daqui, que é um Tristellium, que ele mostra essas 3 partes em movimento sempre, né? Tá sempre evoluindo, porque se você só evolui uma parte também, as outras vão ficar para trás e o seu banquinho não vai ficar equilibrado, né? Então você pode acabar caindo. Então, ao longo da minha vida eu percebi esse padrão, sabe? Eu trabalho a parte de amigos e família, dou um passo nisso, fortaleço isso. Aí vou para a parte de relacionamento, fortaleço isso. Aí vou para a parte de carreira, fortaleço isso, só para voltar para a parte de família e amigos, ver como que tá, ver o que que pode melhorar, o que que eu quero fazer, né? Nesse sentido, e sempre ali em movimento, né? Essas 3 áreas. Então você sempre vai ter essa sensação de estar perdido, sabe? Entre aspas. Porque se você parar para pensar, a vida é super complexa mesmo, né? Cada fase, né? Cada época, cada século é diferente do anterior, então é tudo novidade sempre. Apesar de ter várias coisas que são sempre iguais, né? Os seres humanos são sempre iguais. Nossos instintos são sempre iguais, as nossas necessidades básicas são sempre iguais. Mas o cenário, o contexto está sempre mudando, né? E não existe uma fórmula, né? Não existe, tipo, um caminho certo para seguir. Porque mesmo que tivesse um caminho certo para seguir, para onde, né? Cada um quer chegar num lugar diferente. Você consegue imaginar alguém que tem exatamente a vida que você quer ter? Exatamente? Porque se você tiver, é fácil, né? É só você estudar a vida dessa pessoa e seguir os mesmos passos. Mas geralmente não é assim, né? A gente tem os nossos próprios desejos, as nossas próprias, os nossos próprios anseios, né? Os nossos próprios sonhos. E de tempos em tempos você vai ter que parar e pensar aonde eu tô, aonde eu quero chegar, o que que eu tenho que fazer para chegar lá. E se você faz isso, você avança, né? Você continua evoluindo, continua progredindo e eventualmente você vai chegar onde você quer. No meio dessa estrada você pode até mudar de ideia, o que é super normal, né? Porque, imagina, a gente é criança, a gente não sabe nada do mundo, a gente não conhece nada. A gente começa a caminhar e a gente começa a ver outras coisas. Então é normal que o que você quer e aonde você quer chegar mude com o passar do tempo, né? Não tem como você saber antes de conhecer, né? Não tem como. Então essa sensação de estar perdido é comum. Aprenda a lidar com isso, é comum. Você tá na vida, você tá sozinho. Também tem um vídeo falando sobre isso, sobre como a vida é uma experiência solitária, né? Porque por mais que você tenha pessoas para compartilhar essa experiência, no fundo ela é uma experiência solitária, né? Ser você é uma coisa que só você sabe. Por mais que outras pessoas tentem entender como é ser você, ninguém nunca vai entender de verdade. Só você sabe como é ser você. Só você tem que lidar com os seus impulsos, seus desejos, suas dores. Então a vida é uma experiência solitária. E ficar reclamando ou ficar se fazendo de vítima é a pior coisa que você pode fazer, sabe? Evita isso. Se você sentir que está reclamando ou colocando a culpa em outras coisas, para um pouco e tenta não se deixar levar por essa sensação, porque é a pior coisa que você pode fazer. A vida é mesmo, é difícil mesmo, não é fácil. Ninguém falou que seria e não é, só é fácil quando você é criança, às vezes. Mas a vida não é fácil, a vida é feita para os fortes. Então seja forte, sabe? Segura. É isso mesmo, não adianta reclamar. Você
está se sentindo perdido, para tudo, se fecha ali no momento seu, escreve ali aonde você está, o que te incomoda agora, o que você quer, sabe? Porque aí tudo se torna mais simples. Você visualizando as coisas, tudo se torna mais simples. Se você sabe o que você quer, você consegue saber o que você precisa para chegar lá. Eu queria ser um programador de nível internacional, ser respeitado e tal. Então eu coloquei isso no papel, eu quero isso. Eu quero ser esse programador que todo mundo respeita, que entra na empresa que quer. E sabendo disso, sabendo onde eu queria chegar, eu só tive que estudar e listar o que eu preciso para chegar aqui. Então eu preciso ser fluente em inglês, eu preciso ter lido tal e tal livro, eu preciso entender bem de algoritmos, estruturas de dados, lógica de programação, eu preciso conhecer bem a linguagem que eu escolhi para me especializar. E aí você faz isso e você chega, porque você alcança o nível que você quer e o mundo passa a te ver dessa forma, sabe? Então, a partir do momento que eu consegui isso, eu fiz entrevista nas empresas que eu queria e eu consegui a vaga que eu queria porque eu estava preparado, entendeu? Porque eu sabia o que eu queria. Então, saber o que você quer é super importante. E a gente volta pro começo, né? E quando você não sabe o que você quer? Pensa um pouco sobre isso, para tudo, relaxa e escreve as pistas que você tem, sabe? Eu quero dinheiro, quanto dinheiro? Eu preciso de tanto dinheiro. O que paga por isso, sabe? Eu quero poder trabalhar de casa, que era uma coisa que eu queria também e eu consegui também. O que as pessoas que trabalham, no que as pessoas que trabalham de casa trabalham, né? Como que se trabalha de casa? Que carreiras, quais as opções de carreira que eu tenho, sabe? Tudo vai se tornando mais simples a partir do momento que você vai escrevendo e listando. E é isso, a vida vai ser sempre assim, você sempre vai estar pensando no próximo passo, sabe? Porque quando você chega lá, você percebe que você chegou, e aí qual passa a ser sua motivação a partir daí, né? E isso vale pra tudo, né? Eu falo de carreira, mas vale também pra relacionamento, vale pra tudo. Então é isso não é uma coisa da adolescência, isso não é uma coisa da juventude, isso é uma coisa de quem está buscando se desenvolver, sabe? Buscando ser algo mais, buscando ter mais da vida, porque a vida é maravilhosa mesmo, se você sabe aproveitar, sabe? Por mais que tenham muitas coisas ruins no mundo acontecendo, muita violência, muita gente sofrendo e tal, tem um lado muito bom também, muito bonito, e vale muito a pena, sabe? Hoje eu moro na praia, eu moro com meu filho, eu moro com a minha noiva, eu tenho a vida dos sonhos, a vida que eu sonhava. Então eu posso garantir que vale muito a pena, sabe? Eu saí do nada, saí do meio do mato e eu tô onde eu queria estar. E foi só seguindo esses passos que eu tô falando agora, entendeu? Só de você parar, olhar em volta, pensar nas possibilidades, anotar e aí caminhar nessa direção. Não tem muito segredo, sabe? A vida é difícil, mas também não é tão difícil assim, sabe? É simples e interessante. E é pros fortes. Então, seja forte. Se você está assistindo esse vídeo é porque você sabe que você é forte. Você sabe que você pode chegar onde você quiser. E eu acredito em você, mesmo. De verdade. Por mais que às vezes você mesmo duvide, eu acredito em você. Acredite também, olha no espelho, olha que pessoa foda que você é e que você pode ser, sabe? Ninguém conhece a sua força como você conhece. Então é isso, não desista, descubra qual o seu sonho e corra atrás dele. E espero ver vocês por aqui mais vezes. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, abraço e até mais.